Grande alegria, queridos, estarmos juntos novamente, pelo menos para mim é uma grande alegria. Espero de todo o coração que você também esteja aberto e... Obrigado, querido. E disposto a ouvir a palavra do Senhor. Peço que os papais de crianças até adolescentes se liguem aí nos seus filhos, para que eles não fiquem soltos. Espero que você tenha trazido a mordacinha do Mickey e pode passar para ele. Muito bem, estamos na nossa série Fé Aprovada. E eu gostaria de começar lhe perguntando se você já fez o seu testamento, aquele testamento final. Já fez? Registrou em cartório o seu testamento? Talvez você diga, não, isso é coisa de gente que já tem uma expectativa de morte, eu tenho expectativa de vida. Não, eu sei, tudo bem. Mas se você tivesse que escrever o seu testamento agora, como é que ele começaria? Pense aí um instante, por favor. Qual seria a sua principal preocupação? O que é que você registraria ali no seu testamento? E mais, o que eu e as pessoas que vamos ler o seu testamento vamos apreender de você? Quais são as suas prioridades? O que é que vai estar lá exposto? O que é que nós vamos ler a seu respeito? Qual vai ser a lista de coisas mais importantes para você que vão aparecer lá no seu testamento? Muito bem. Nós vamos entrar em contato hoje, queridos, com um personagem bíblico que até na hora de fazer o seu testamento, ele manteve o foco da sua fé em Deus. E nós estamos falando da pessoa de José. Então, se você tem a sua Bíblia, por favor, pode abri-la para Hebreus 11, verso 22. Onde lemos o seguinte: pela fé José, no fim da vida, estava terminando a vida, ele declara o seu testamento. Fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Você já deu instruções sobre os seus ossos? Pergunte à pessoa ao seu lado como é que vão os ossos dela. Se você quiser, por favor. A questão é, queridos, que o livro de Hebreus, que nós temos estudado aqui a cada domingo à noite, conduz o nosso olhar para o fim da vida de José. E até agora nós não tínhamos encontrado nenhum personagem no fim da vida. É sempre alguma coisa que vem se desenrolando na vida dele. E é interessante vermos que nos 110 anos que José viveu, ele teve experiências com Deus que podem realmente nos ajudar essa noite a entender melhor o caminho da fé aprovada. Vocês estão me ouvindo bem, queridos? Muito bem. Eu gostaria de deixar essa frase para que você anote aí em algum lugar e a leve consigo hoje à noite. A fé aprovada mantém seu foco em Deus. A fé aprovada mantém o seu foco em Deus. E José foi aquele homem que por sua convicção, pelo que ele conhecia de Deus, por sua fé ativa, ele supriu para si mesmo, queridos, uma forma de lidar com a vida que não tirava Deus do seu lugar. E ao mesmo tempo que mantinha o seu coração humano, esse coração nosso falível, carente, também no seu lugar. Como é que José conseguiu deixar Deus no seu lugar, manter essa perspectiva e ao mesmo tempo manter o seu coração humano, que deseja controlar todas as coisas,
viver independente, transferir, terceirizar para os outros os próprios problemas e defeitos. Como é que ele conseguiu fazer isso? É o que nós vamos descobrir juntos. Então eu selecionei da vida de José 4 momentos em que o foco da sua fé permaneceu decisivamente em Deus. Eu convido você a acompanhar cada um desses 4 momentos. O primeiro acontece no seio da família de José, onde ele é rejeitado. E se você puder seguir comigo lá para o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, nós vamos manusear bastante esse livro de Gênesis, para completar aquela declaração de Hebreus. Muito bem. Antes que nós sigamos adiante, é importante que você saiba que o Antigo Testamento, ou a chamada Bíblia hebraica, precisa ser entendida a partir da teologia bíblica. O que significa isso? É aquilo que o texto nos diz acerca de Deus. Não o que nós pensamos acerca de Deus, teologia sistematizada, mas sim o que o texto nos fala sobre Deus. E é muito interessante que, ao olharmos o Antigo Testamento, nós não vamos estar lendo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó ou de José. Mas sim, queridos, a história da revelação de Deus para cada um deles e por meio deles. Isso é chave para que você entenda o Antigo Testamento. Então, a história principal, a meta-história, é a revelação de Deus como um ser relacional, que escolhe conversar com as pessoas pessoalmente, que não coloca nenhum tipo de atravessador, de um santo qualquer, alguém que esteja entre ele e o ser humano. Pelo contrário, ele escolhe se relacionar pessoalmente com cada pessoa, então. Vai interagindo com as pessoas. Essa é a principal história do Antigo Testamento. É interessante que no Novo Testamento continua a mesma coisa, através da revelação de Cristo Jesus como Deus relacional. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Mas outra coisa interessante que vai ajudar você a entender a nossa reflexão dessa noite é que a revelação de Deus através do Gênesis se deu de 3 formas diferentes, como você pode acompanhar. Primeira acontece do capítulo 1 até o 11, onde Deus pessoalmente aparece às pessoas. Olha, sou eu, Deus. Puxa, que encontro maravilhoso. Dos capítulos 12 a 35, Deus começa a falar com as pessoas pessoalmente, mas através de sonhos e visões. A pessoa está lá dormindo ou andando pela rua, ela tem um sonho ou uma visão, e Deus fala diretamente com ela. E nos capítulos 36 a 50, onde nós vamos encontrar José, nosso personagem dessa noite, Deus começa a se revelar e conversar com as pessoas através da sua providência, ou seja, da maneira como Ele escolhe conduzir os acontecimentos da vida. Enquanto a pessoa vai vivendo, Deus vai interagindo com ela pelas coisas que vão acontecendo. Isso é a providência divina. E é aqui que encontramos José, portanto. José começa, no capítulo 37, a ter a sua primeira interação com Deus. Recebe um sonho. Mas é importante que você saiba que a família de José era um pouco complicada. Tinha problemas relacionais. É claro que nenhuma família hoje aqui tem problemas relacionais, não é verdade? Olha aí ao seu redor o sorriso das pessoas. Que delícia, que relacionamentos tão bons e maduros.
Mas na família de José não era assim. O pai tinha muitos filhos, mas quando José nasceu e cresceu, ele começou a ter um relacionamento com José diferente. Ele olhava para esse filho e sentia um amor maior do que pelos outros filhos. A gente sabe que é algo que não pode acontecer dentro da família, não é verdade? Os pais precisam amar igualmente os filhos, mas Jacó ou Israel não conseguiu fazer isso. E manifestou essa predileção pelo seu filho, dando alguns presentes especiais para ele. Inclusive ganhou uma túnica que o próprio pai fez. Você imagina o que aconteceu. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Agora veja como é que os irmãos de José viam essa predileção do pai. Seus irmãos viram que o pai gostava mais dele. E aí, como qualquer filho que quer também um espaço no colo do pai, começou a sentir algo diferente pelo irmão. Esse Josézinho aí, coisa que irmão não sente por irmão, não é verdade? Começou a sentir ódio. E o texto bíblico diz literalmente que eles já não conseguiam mais falar com José de uma maneira amigável. Então, nas brincadeiras, eu fico imaginando os irmãos todos brincando com José, e só ele ganhava as caneladas na hora do futebol. Só ele ganhava os cascudos, só ele. Como é difícil viver o ódio dentro da família, mas infelizmente é algo mais comum do que nós gostaríamos. E é nesse contexto de dificuldade familiar que Deus se revela pela primeira vez a José através de um sonho. Depois você pode verificar que sonho foi esse e os detalhes do sonho, mas o que importa é que Deus falou com ele. Ele chega, estamos agora no versículo 8 do capítulo 37, conta o sonho para os irmãos. Ele sonhou que ele ficava de pé e os irmãos se curvavam diante dele. Foi assim de uma simplicidade admirável esse compartilhar de José, não é verdade? E aí os irmãos, ouvindo, já perceberam para onde ia o caminho do sonho de José. Bom, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você, ô Josézinho, vai governar sobre nós? Conta outra. E eu acho que aí sobrou alguns supapos para José, de novo. Olha aqui, ó, como é que você vai reinar, como você vai governar. 11 irmãos, né? Imagina. Mas é interessante que essa simplicidade do compartilhar da espiritualidade que ele recebeu suscitou no coração dos irmãos um ódio ainda maior, porque Deus tinha falado só com José e com mais ninguém. Infelizmente, isso não foi recebido muito bem. E o sentimento que brotou no coração dos irmãos, que já estava ali rodeando por causa do pai amá-lo mais do que a qualquer outro, foi aquele sentimento que já falamos aqui de coração de Caim, sabe? Não pode ser. Esse José receber e eu não é possível. Não pode ser possível. Agora, queridos, é interessante que algo assim, muito semelhante, possa acontecer até dentro de famílias cristãs. Eu me lembro, por exemplo, eu fui o penúltimo na minha casa a encontrar-me com Cristo. Foi minha mãe, depois o irmão mais velho, do meio, eu e finalmente meu pai. Eu me lembro que quando fui visitado por Deus, que me chamava
a uma dedicação completa à sua obra. Aquele momento que eu entendi que devia deixar a faculdade, o emprego, e me embrenhar pela vontade de Deus afora, entregando a minha vida, isso mais ou menos 36 anos atrás. E eu era meio nerd na época, só um pouco, é claro, né? Não tinha repetido nenhum ano. Meu pai olhava para mim e dizia, você vai ser doutor, ou médico ou advogado, porque meus irmãos repetiram na escola. Você entende isso, né? Mas quando eu entrei na cozinha e disse para eles, pai, mãe, já sei o que eu vou ser quando crescer. Estava no primeiro ano de comércio exterior, trabalhava com importação e exportação. É mesmo, meu pai, agora sim, fala, eu vou ser pastor. Meu pai ainda não era crente, deu um soco na mesa, falou, você nunca vai mendigar o pão. E ele tinha razão, isso nunca aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é engraçado que a minha mãe, a mais espiritual de todas, saiu chorando da cozinha. Não conseguiu aceitar uma revelação que o filho menor, que veio depois da menina tão esperada, que ela perdeu por uma violência dentro de casa, por parte do meu pai, ela não conseguiu entender que Deus estava separando o Átila dos demais irmãos. Para ela, o Senhor teve que levá-la à UTI, lá falou com ela pessoalmente. Quando ela voltou de lá, disse, Deus falou comigo, filho, vai em paz. Ele me disse, quando eu estava lá no leito sozinha, ele me visitou lá, eu não sei se você acredita nisso, nós que somos os batistas acreditamos. Deus me visitou lá e disse, será que você pode cuidar do seu filho melhor que eu? E ela entendeu a mensagem e aí já se vão 36 anos. Agora veja, o fato de José ter sido escolhido por Deus não o isentou do ódio reiterado dos seus irmãos, muito pelo contrário. Veja o verso 11, por favor, vai acompanhando. José tem um segundo sonho em que Deus vai mais fundo agora e mostra que ele vai reinar até sobre pai e mãe. Ele vai compartilhar na sua simplicidade espiritual. Diante de pai e mãe e irmãos. Olha, tive esse sonho, até o pai dele não gostou. Que é isso? De onde veio esse sonho, meu filho? Assim, os seus irmãos, além do ódio, tiveram ciúmes. Mas Jacó, Israel, que era alguém que já tinha compartilhado dessa espiritualidade de maneiras muito profundas, começou a refletir naquilo, como diz o texto aí do verso 11. Mas a história segue e no verso 18 nós encontramos os irmãos planejando matar José. Você conhece a história? Eles amarram José, jogam no buraco, depois o vendem para mercadores, enganam o pai, dizem que mostram lá a túnica nova, cheia de sangue, e dizem, olha, eu não sei o que aconteceu. Essa é a túnica de José, como se ninguém soubesse, né? É sim, é sim. Será que ele foi engolido por alguém, ou melhor, por algum animal? E o pai chorou amargamente por muito tempo. Agora, queridos, eu gostaria de perguntar onde é que Deus estava nessa situação. Porque quem criou todo esse problema para José foi Deus, você está percebendo? Vai e compartilha um sonho com ele, faz uma revelação só para ele. Podia ter sido mais, sei lá, distribuir essa espiritualidade entre os irmãos, mas não, ele não fez isso. Agora é interessante que a Bíblia não nos fala dos sentimentos, nem das frustrações de José. A ênfase aqui
está apenas, queridos, na simplicidade da espiritualidade de José e, ao mesmo tempo, a reação irada e ciumenta que essa espiritualidade provocou no seio da família. Agora, nós estamos falando de um jovem do alto dos seus 17 anos de idade, que era José nesse momento. Ele consegue crer, consegue optar por viver essas experiências de vida em Deus, apesar de estar sendo rejeitado na sua própria família. E já vi isso acontecer muitas vezes, em que o pai ou a mãe projetam no filho ou na filha essa sua frustração ou então a sua expectativa de que ele ou ela sejam grandes na sociedade sem Deus, e de repente Deus invade o coração do filho, se revela de uma maneira especial, e o filho começa a dizer: pai, sabe, mãe, esse tempo de faculdade, ou esse sonho todo, parece que Deus está falando no meu coração, estou sentindo uma vontade de evangelizar. Ih, para com isso, filho. Isso é coisa de filho e de pastor, não é para você. Você pode ser um grande médico e um grande crente. Amém? Não, não amém. Isso é o pai tentando convencer o filho. Presta atenção, irmã. Ó. É o pai dizendo: não, olha, você, através do seu emprego, pode fazer grandes coisas para o Senhor, porque o Senhor pode usar você como presidente de uma grande empresa multinacional. Amém? Para registro, o pessoal disse não. Claro que não. Porque a fé aprovada, queridos, mantém o seu foco em Deus. E pais que têm fé aprovada, mantêm o seu foco em Deus, assim como José nos mostrou. Bem, o segundo momento que eu selecionei da vida de José, em que o foco da sua fé permaneceu em Deus, é algo relacionado ao seu trabalho, à sua carreira. Veja aí. Quando ele foi incriminado no seu trabalho. E agora nós já chegamos ao capítulo 39 de Gênesis. O seu verso 2. Ele foi vendido como escravo, chega ao Egito como escravo, é comprado por um oficial do faraó e começa a trabalhar na casa desse oficial. No início era um office boy, mas veja o que o texto diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Em tudo que ele punha a mão, a coisa prosperava. Ele vê o seu trabalho gerar excelentes frutos, porque Deus o estava abençoando. Agora veja o verso 5, por favor. Ele foi trabalhando e crescendo na casa, como fazendo uma carreira numa grande empresa, e até o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Isso é muito interessante. Pessoas que não têm o Senhor como líder da vida possam ser abençoadas pela presença e atuação de alguém que já entregou a sua vida a Cristo. E veja que eu não estou falando aqui de quem é religioso ou um frequentador de uma denominação ou um culto qualquer. Também não estou falando de crentes de primeira, segunda, terceira geração, filhos de cristão. Eu estou falando de pessoas que pessoalmente têm um compromisso com Cristo. Porque só é canal de bênção quem já conheceu a Cristo pessoalmente. Então não tenha dúvida, você pode ser um canal tremendo de bênção onde você trabalha hoje. De repente nenhum dos vendedores está tirando pedido algum e de repente você está lá, ninguém está conseguindo, eu não sei. Só sei que eu estou orando a Deus, pedindo e Ele está me abençoando. E o patrão vai enriquecendo por sua causa e de repente você
posto ou posta ali para ensinar naquela classe, e você ora e clama, entra lá e aquela... Coisa bonita isso, não é verdade? Versos 5 e 6 mostram que a bênção do Senhor estava sobre tudo o que José fazia. Deus o fez prosperar no novo emprego, saiu lá do serviço de café, estou falando em termos de poder, né? Aí cresceu e agora está sobre todos os negócios do seu patrão. É ele que assina os cheques. É ele que faz as aplicações na bolsa. É José que está por cima da carne seca. Além disso, olha o que o texto diz, José tinha uma super aparência física. Ele era bonito. Assim como o nosso irmão, eu não vejo ninguém aqui bonito. Não resisti. Agora veja que além da aparência física, ele é um homem de sucesso como trabalhador. E isso, uma bênção de Deus na vida dele, se torna um grande problema para José. E ele tem uma grande provação. Tudo ia bem, José tem a sua fé em Deus posta agora à prova. Eu acho que como um homem que está fazendo sucesso, José em pleno vigor da sua mocidade, José ainda não tinha tido uma relação sexual na sua vida. José ainda não tinha dado um beijo em mulher alguma. José estava se guardando porque cria numa forma de viver segundo Deus. Mas ele, nessa altura da vida, foi paquerado por ninguém menos que a mulher do patrão. Perceba que não é a senhora da limpeza. Nada contra a beleza das senhoras da limpeza. Nós estamos falando em termos de poder. Você entende isso? É aquela coisa que você vê na rua às vezes. O sujeito passa com um carrão, ele é feio que dói, mas uma moça maravilhosa ao lado dele. E você pergunta, como é isso? A influência do sucesso, entende? E José teve isso. Agora, eu me colocando no lugar de José, será que eu não me deixaria levar pela vaidade natural de ser paquerado pela esposa gloriosa, salve, salve, do meu patrão? Essa paquera me mostrava que eu estava realmente no topo do mundo. Cheguei lá. Eu não era ninguém, estava dentro de um buraco e agora... Podia ter aproveitado a situação que a própria esposa do patrão criou, mandou todos os empregados saírem da mansão. Até o piscineiro foi dispensado. Vem cá, José, preciso de um particular com você. E ela tenta seduzir José. Agora, esse foi um verdadeiro teste de fidelidade. Mas veja o que ele responde no capítulo 39, verso 9. Será que ele, como homem, não podia ter olhado para um lado e para o outro? Talvez ele não se entregasse sexualmente para essa mulher, mas pelo menos uma casquinha, será que... Um beijo hollywoodiano, quem sabe um amasso. Desculpe, eu estou usando a palavra que o povo usa, né? Nada muito sério, mas que marcasse a sua presença como masculino ali. Não vou negar fogo agora. Olhe só o que ele responde para essa mulher. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Oh, queridos, que exemplo é esse?
Que exemplo glorioso é esse? E como é que ele consegue responder dessa forma diante de uma situação que qualquer ser humano normal sucumbiria? É porque a fé aprovada de José se mantinha com o foco voltado para Deus. É por isso que ele conseguiu. Mas, veja o verso 17. Essa maneira de agir de José lhe trouxe mais um problema. O fato de ele ter agido segundo a vontade de Deus lhe criou um problemão. A mulher revoltada não gostou da situação, chamou o marido, chamou todo mundo. Olha, aquele escravo hebreu que você nos trouxe aqui tentou me seduzir. Que o texto sagrado diz que quando ela fez essa aproximação, agarrou a roupa de José, é agora, me dá um beijo. Ele saiu correndo. E ela ficou com pedaços da roupa na mão. Olha aqui, ó. Ele quis fazer violência comigo. E aí então, versos 19 e 20, o seu senhor ficou indignado, mandou buscar José e fez o quê? O lançou na prisão. Agora veja, querido, José foi incriminado, José foi mal falado, que vexame, José, mas que grande injustiça essa. Onde é que Deus estava nessa hora, na vida de José? Deus, por que eu estou passando por essa situação, se eu só fiz a sua vontade? Onde é que estava Deus no meio dessa situação? Eu vou lhe mostrar onde Deus estava. Olha lá, verso 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Você não acha isso engraçado, querido? O sujeito faz tudo certo, vai parar na prisão. Onde Deus está? E Deus diz, estou eu aqui com você na prisão, meu filho. Mas eu fiz tudo certo para estar na prisão. Eu estou com você na prisão, meu filho. Senhor, por que o Senhor não evitou toda essa injustiça? Eu estou aqui com você na prisão. E José começava a entender que Deus tinha propósitos maiores para a sua própria vida, mas maiores do que a sua própria vida. Propósitos maravilhosos que agora ele não entendia. Mas porque Deus estava com José, ele foi um preso com bom comportamento. Olha o texto aí, verso 23. Com tão bom comportamento, ele é chamado pelo carcereiro e começa a cuidar dos outros presos. E ali, mais uma vez, o Senhor faz o trabalho de José prosperar. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Agora, sujeito que passou por um desprezo pela família por causa da atuação de Deus, agora é incriminado no trabalho. Ficha suja. Está na prisão. E mais uma vez, a fé aprovada mantém seu foco em Deus. O terceiro momento da vida de José que eu separei, que mostra que o foco da sua fé permanece em Deus, é este aí. Esquecido na injustiça. E agora chegamos ao capítulo 40. Veja aí, por favor. Lidando com os presos, 2 deles têm sonhos que receberam pelo poder de Deus. Que o não crente também recebe sonhos pelo poder de Deus. Só que eles não entendem que sonhos são esses. E era interessante notar no texto bíblico que os 2 eram altos funcionários do governo da época, que tinham sido pegos aí na operação Ofensa a Jato. Estavam presos lá, e enquanto estavam lá, recebem os sonhos, verso 8. Vá comigo, não se desligue.
Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Oh, irmãos, agora José poderia dizer, não, deixa comigo que eu tenho essa habilidade. Eu consigo interpretar sonho, deixa comigo. Não, veja o que ele disse. Não são de Deus as interpretações, o que mostra mais uma vez que a fé aprovada mantém o seu foco em Deus. Bom, resumindo, ele interpreta os dois sonhos. Um sonho era ruim porque previa a morte do sujeito, mas um dos sonhos era muito bom. E aí parece que José teve o seu primeiro momento humano registrado no texto sagrado. Veja aí, ele fala para esse copeiro do rei, que ia sair da prisão, foi previsto isso no sonho. Quando tudo estiver indo bem com você, meu colega de prisão, lembre-se de mim, por favor. Fala de mim lá para o presidente, para o faraó. Tira-me desta prisão. Ele faz um apelo para o seu amigo de cárcere. Eu acho que talvez tenha sido uma tentativa humana de José de mudar aquela situação tão ruim que ele estava vivendo. Isso faz parte do nosso jeito de ser gente, de ser humano, não é verdade? Nós somos seres com total inadequação ao sofrimento, nós não queremos sofrer. Se todo mundo pudesse escolher, só estaria sorrindo e passando por situações maravilhosas, fazendo selfies por aí, é ou não é? Sofrimento não é conosco, e nem com José. Ele tenta até se defender, versos 14 e 15. Olha, eu fui trazido à força, lá da terra dos hebreus. Também aqui eu não fiz nada para ser jogado nesse calabouço. Tentou se defender. Talvez pudesse ter ficado calado e confiado em Deus, mas ele deu alguns passos. Quem sabe esse sujeito faz alguma coisa por mim. Olha só o que acontece. 40, 23, mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Quando ele saiu pela porta da frente, meu caro, esqueceu de tudo que estava por trás, para trás, deixa para lá. Agora eu lhe pergunto, você sabe quanto tempo José ficou na prisão? Bom, não, Deus foi bondoso, deixou-o lá por um tempo, né, só uma testadinha na fé de José. O texto bíblico diz que Deus permitiu que José ficasse num calabouço por mais de 2 anos injustamente. E aí eu lhe pergunto mais uma vez, onde é que Deus estava no meio dessa injustiça com José? Onde Deus estava? Onde é que Deus estava? Deus estava na cadeia com ele. Era ali que Deus estava. Era o momento de José provar a sua fé diante de Deus e ser aprovado por ele. E essa teologia que veio do terceiro subsolo do inferno, que diz que o crente sincero e verdadeiro só tem coisas boas a contar na sua vida, ignora completamente a revelação de Deus pela sua palavra. Ignora completamente. Vozes que não são do céu, entenda isso, que tem dado um nó na cabeça teológica de muitos crentes que não conseguem colocar a ideia que fazem de Deus no dia a dia em que estão vivendo. Simplesmente o Deus que eles seguem não se encaixa na vida. Por isso que eles vão para o templo e nunca levam Deus para casa. É um Deus que ignora o que está se passando aqui. Enquanto ele tenta fugir dos sofrimentos
e achar que por ser cabeça e não cauda, sou filho do rei, isso vai fazer qualquer diferença real na sua vida. Agora, quem é cristão de verdade, quem segue a Cristo no caminho estreito, sabe que essas palavras da TV e do rádio são balela. É fácil ser rico com o dinheiro dos outros. Se cada um de vocês der R$100, eu prometo. Conta aqui quantas pessoas, cadê o Ferreira? Quantas pessoas temos aqui? 100 mangos de cada um. Opa, vai ser fácil a semana que vem eu chegar e dizer, vamos lá aqui no pátio ver o carro novo que o Senhor me deu. Safados, sem vergonhas. Desculpem, eu pensei alto. A fé aprovada mantém seu foco em Deus. E o último momento que eu gostaria de partilhar, que o tempo está voando, é que José é testado no poder. Ao final de 2 anos, mais um sujeito sonha. Você vê aquilo que eu falei no começo. Deus vai se revelando até para o governante. Agora é o faraó que tem um sonho. O chefe do copeiro, dos copeiros, aquele que estava na prisão, se lembra de José. Puxa, eu me lembro das minhas faltas hoje, do meu pecado. Ele se lembrou de José na prisão. Falou de José, olha, ele interpreta sonho. Aí o faraó, verso 14 do capítulo 41, manda buscar José. E o pessoal dá um banho de loja em José, faz barba direitinho e o põe na frente do governante. Aí o faraó diz para o José, olha, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar, nem os mais graduados magos aqui do meu reino, mas ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo. Bom, querido, eu não sei se você está se colocando no lugar de José, mas nessa hora, meu caro, se fosse eu falaria qualquer coisa para sair da cadeia, ou não? Não, sou eu sou o homem, sou eu mesmo, opa! Inclusive, eu fui aprisionado injustamente. E antes de responder mais qualquer pergunta, eu peço que o senhor mande detonar a vida de quem me pôs na cadeia, porque o Senhor é fiel. Mas o que foi que José falou para o governante? Verso 16. Ô faraó, é o seguinte, isso não depende de mim, mas Deus dará a você uma resposta, e no texto original significa literalmente isso, Deus vai lhe dar uma resposta de paz. Você vai ter a resposta de Deus. Agora, quem é ele para dizer que Deus vai responder? Senão um homem que tem tido a sua fé aprovada num relacionamento íntimo com esse Deus. Quem seria ele para dizer, não, pode crer que Deus vai responder, se ele não andasse com esse Deus e se submetesse à vontade desse Deus? Bom, ele responde, interpreta o sonho, e o faraó diz, puxa, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Literalmente o Espírito de Deus. Veja que Faraó reconhece a atuação divina por meio de José, mas Faraó nem mesmo conhecia o Deus verdadeiro, mas pôde ver o sinal da atuação desse Deus na vida de José. Deus mostrou para ele o que ia acontecer, fome viria, e isso aconteceu mesmo. Tanto é que fez os seus irmãos que moravam longe serem enviados pelo pai Jacó para o Egito, onde José se tornou o grande governante, para buscar alimentos. E depois de idas e vindas, José acaba se revelando aos seus irmãos, que ao verem que aquele grande governante era o José, temeram pelas suas vidas. E mais uma vez, nesse momento, imagina só, ele diante dos irmãos,
José mostra a que veio. Estamos agora no capítulo 45 e verso 5. Me acompanhe, por favor. José vira para os seus irmãos e diz: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que José está dizendo é o seguinte: foi Deus que fez isso acontecer comigo, não foram vocês. Verso 7, ele diz: mas Deus me enviou à frente de vocês. Perceba, na conversa com seus irmãos, no temor que os irmãos estavam sentindo de agora perderem a própria vida, José reflete a maturidade da vivência de fé que ele teve com Deus. Deus estava à frente de tudo. 45 e verso 8. De novo, entendam, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. E agora que eu estou no alto do governo, fui posto lá porque Deus fez isso acontecer comigo. Agora, vem comigo, meu querido, como é que nós vamos conseguir atribuir o sofrimento e a injustiça à providência divina? Como caber dentro dessa teologia vazia de realidade um Deus que pela sua providência permite e faz causar e causa o sofrimento e a injustiça na vida de um filho dele? Como dizer que Deus nos conduz ou conduziu ao sofrer ou a situações que nós não ficamos confortáveis? Situações que tiram nossa tranquilidade, onde até não nos sentimos amados por Deus. Que maturidade espiritual o faz reafirmar que Deus está no controle da sua vida, apesar de tudo que ele sofreu por ser fiel. Sim, é que a fé aprovada mantém o seu foco em Deus. E no último capítulo do livro, capítulo 50 e verso 20 já, eles têm a última conversa. O pai já morto, e José não se desliga da realidade, mas não deixa que a amargura encha o seu coração contra aquelas pessoas que lhe fizeram mal. E diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E José entende que um propósito maior para a vida dele, e maior que a vida dele, estava em curso. É assim que a fé aprovada mantém o seu foco em Deus. Agora, queridos, eu já vivi momentos de sofrimento na minha vida. Já trabalhei com pastores que me mandaram embora da igreja, alegando situações lá que tudo aconteceu injusta ou justamente, não sei. E ao sair de lá, eu não consegui ter essa atitude de José. No começo, talvez até eu tentasse segurar a onda. Quando pessoas da igreja me procuraram, depois que eu saí, não. Mas muitas vezes eu falei mal de quem ficou, sabe? E é interessante que, no transcorrer da vida, tenho encontrado pessoas que são pastoreadas por esses colegas. E a pessoa vira para mim e diz: você conhece o pastor fulano?
E lá de dentro de mim, eu não sei de onde vem isso, sabe? Da minha humanidade, aquela frase, conheço bem, sabe? Conheço bem. Sabe, o pastor fulano é uma bênção na minha vida. E aí o meu ser humano dentro de mim fala comigo mesmo, se ela soubesse a realidade. Algumas vezes eu não contei, outras vezes eu pequei falando. Talvez como qualquer ser humano que tente se livrar do sofrimento, da injustiça, quisesse colocar a resposta em qualquer outra coisa, a não ser na pessoa de Deus. O Átila, naquele momento, não entendia que a fé aprovada mantém o seu foco em Deus. Que por mais que eu me movimentasse, não faria justiça segundo o meu discernimento. E quantas vezes, lá sozinho em casa, me amargurando, lembrando do passado, eu falava com Deus, não, o Senhor é justo. De repente, um pequeno acidente com aquele meu colega pastor, quebra só as pernas, Senhor, um braço, amém? E quando ele estiver lá na UTI, que o Senhor mande o anjo Gabriel falar com ele, tá vendo o que acontece? Mexeu com o meu servo Átila. Meu cara, mastiga o Giló agora aí. O que você está pensando? Não é brincadeira não, ele é servo do Senhor, sapatos de fogo. Queridos, não foi isso que aconteceu na minha vida, pelo contrário. Mas quando eu entendi, no fundo da minha amargura, que não era eu que dirigia a minha vida, mas sim o Senhor. Essa tinha sido a minha opção aos 17 anos. Largar tudo, qualquer perspectiva diferente, para servir única e exclusivamente o Senhor. Eu tinha assumido para a minha vida uma providência, um cuidado que me levaria por caminhos que eu não escolheria andar. Caminhos de uma justiça que só Deus discerne. E de um bem que vem de uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que eu não ia conseguir entender. Que coisa é essa agradável que não entra no meu coração? Porque eu precisei passar por esse sofrimento todo. Será que não tinha uma outra forma de o Senhor fazer? É como o vaso virando para o oleiro e dizendo, não é dessa forma que você deve me moldar. E hoje à noite, queridos, é hora de nos posicionarmos definitivamente. Porque andar com Deus é diferente de chamá-lo para resolver os problemas que nós criamos. É diferente de fazermos o que decidimos fazer, até algo dar errado, e aí então você busca o Senhor. É hora de você jogar fora essa teologia infantil, sem consistência bíblica, e finalmente deixar-se moldar por uma atuação poderosa que sempre fará o bem em você e através de você, mas que o propósito do Senhor é muito maior do que você imagina. Não conseguia crer assim quando eu vi minha mãe no caixão. Por que o meu pai não teria ido primeiro? Nosso relacionamento não era bom. Meu pai era uma pessoa intratável. Deus, por que o Senhor leva só os melhores? Né? Não consegui. No meio da madrugada, em meio a choro, olhava para o caixão, porque eu fui desprovido da presença dela. E aí a fé aprovada,
brota no coração, me levando a ter o foco certo para Deus. Átila, eu tenho propósitos que você não entende e nunca entenderá. Hoje eu, olhando para trás, louvo a Deus por cada momento de sofrimento. Pelo meu tempo na UTI, sozinho na madrugada, me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui. E senti a paz do Senhor Jesus inundando o coração, dizendo: é aí mesmo, meu filho, é aí que eu quero que você esteja. Você disse que queria ser para a minha glória, então você vai ser. Essa é a hora de nós nos decidirmos se priorizaremos o propósito de Deus, a condução do Senhor, ou nós vamos continuar andando sozinhos. Ó Senhor, ouve nossa oração e o clamor do nosso ser. Meu coração tem medo cada vez que eu me lanço nas suas mãos para ser dirigido pelo Senhor, porque o Senhor sabe que eu gostaria de prever o futuro, eu gostaria de cuidar de cada passo, eu gostaria de evitar situações de sofrimento, eu gostaria de tirar dificuldades que me impedem de fazer tanto mais para o Senhor hoje. Mas ao mesmo tempo, a sua voz de amor me conclama a colocar minha fé em foco novamente. E que eu serei aquilo que o Senhor deseja que eu seja. E assim será na vida dos meus irmãos. Eu clamo que nessa noite seu Espírito toque e quebrante. E gente que tem estado como um cavalo chucro, indomável, possa hoje à noite, como José, estando na prisão ou no sofrer, possa levantar os olhos e perceber o Senhor presente na prisão, o Senhor presente, a sua glória presente, que o Senhor continua no mesmo lugar de sempre e faz brotar dentro do nosso coração o louvor que ninguém compreende, só aquele que anda no caminho estreito. Que a vida se faça segundo a sua vontade. Eu clamo de todo o meu coração em nome de Jesus, Senhor. Será que você pode dar um abraço na pessoa que está ao seu lado? Dizer: meu irmão, vamos viver essa maravilha, vamos deixar que a graça do Senhor nos conduza à vida. Que assim seja.